fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam e o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Já parou? Ele Você tava quer até o gostando, fim? É que é só pro caramba. meu prazer. Ah, é só pro seu prazer. É, Tá se você não certo. soprou, não vai, porque é Ah. só pro meu prazer, É, entendeu? só pro meu Pronto, já prazer. soprei. Se Isso é eu tirar fogo, a hein, roupa meu? aqui, acaba o seu Lá na podcast. rádio você engana, aqui você não vai enganar Aqui não, não, tem viu? que ser de verdade. Vai ter que cantar, Jamais hein? vou te enganar, porque nós somos brasileiros, cara. Aqui, ó, Aqui, meu. ó. Ó. Aqui não tem essa. Ó, e tem um É. negócio, quando eu saio na rua, aí o pessoal fala assim, pô, tira essa camisa amarela, eu tiro, tem 3 embaixo amarela. O meu manda tirar amarela porque eu não tiro nunca, ela fica amarela de eu não lavar, entendeu? É, né? Bom, pessoal, nós estamos dando início a mais um episódio do Podpac gravado aqui no Vale Encantado, em Biritiba Mirim. A plateia está dando tchau ali. Tchau, pessoal. Bom, e nós estamos pedindo para você dar o seu like, dar uma dedada, porque a única dedada que não dói é essa, tá bom? Pode dar dedada à vontade, viu, velho? Então é o seguinte, nós temos aqui um pessoal maravilhoso. Como sempre eu digo, aqui a gente faz amigos. Exatamente. Na é verdade, aqui não precisa vir artista, vem amigos, a gente bate papo, conta piada, faz Sacaneia brincadeira. os amigos que você colocou um furo aqui, né? Viado. Olha lá. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa. Tinha que ser do Pimenta mesmo. Eu não fiz nada. Lógico que é. Aqui é o furo aqui, ó. Não. Aqui, ó. Mostra pra câmera aqui, ó. Tem um furo aqui, ó. Olha lá. Por isso Pô. que acaba. O pessoal pensa que nós tomamos pinga. Não, mas aqui, espera um tem pouquinho, furo. deixa eu explicar. A produção, quando pegou esse copo, colocou e falou assim, isso é para pegar a trouxa. Ah, então Agora- eu vou tirar essa camisa, que eu não sou brasileiro mais. Então. Ah, Brasileiro é trouxa, pô. Não, é pra acabar logo a pinga e pensar que nós tá bêbado. bom, eu vou começar do lado esquerdo aqui e apresentar homem. o meu amigo Janoel. Janoel, fala aí no microfone, bem pertinho do microfone aí, a sua, vamos dizer assim, trajetória. Benito de Paula. Não, também. Raul Seixas. Pera aí, deixa eu fazer diferente então. Pronto. Agora já pode falar. Raul- Eu não Raul toco Seixas. Raul. É isso aí. Eu não toco Raul. Bom, então é o seguinte, gente. Eu vou fazer bem rápida, porque se for para eu falar toda a minha trajetória Tem 100 como anos também, né? artista, Ó, é 98 e 12 meses. 3 meses. ah, é? 12, já está com 99. Bom, é o seguinte, eu comecei com 5 anos de idade na televisão, cresci dentro da televisão brasileira. Cresceu não, você pegou a idade, né, Pedro? É, Você cresceu, verdade. Você não cresceu Pois até é, eu hoje. era menor ainda. Mas eu cresci em conhecimentos, em músicas, né? E Na época dava pra crescer na TV, porque era aquelas grandonas de tubo. Hoje não dá mais. é verdade. E aí eu cresci na TV, conheci todos os artistas da velha Jovem Guarda, eu era até então um garotinho. Depois passei por todas as emissoras de São Paulo, depois eu fui para as emissoras do Rio de Janeiro, que era o top aqui no Brasil naquela época, era São Paulo e Rio, né? Cantei com a Rita Pavone lá no Rio de Janeiro, participei de uma campanha de agasalho do Roberto Carlos, ele me indicou para outros lugares, e aí fui caminhando de emissora para emissora, até que eu fui para Bandeirantes para fazer um programa chamado Mini Guarda, que era só criança. Na verdade, era uma alusão à Jovem Guarda. Então tinha Fábio Júnior, Pepeu Gomes acompanhava a gente com a banda chamada Os Minos. Pepeu Gomes, Fábio Júnior, Ed Carlos, enfim, René Dantas, que tem uma voz, até hoje, uma voz maravilhosa, e o Lincoln, que esteve aqui. O Lincoln né? veio aqui. Grande amigo, tive a felicidade de encontrá-lo por acaso aqui, quando nós fomos Aqui, fazer. por um acaso, encontrado aqui. Então, Lincoln é fantástico, e já esteve no meu programa na rádio.
E aí eu fui crescendo musicalmente falando, para não falar fisicamente, Aham. né? E passei a dar aula também. Puta, hora que ele falou passear a dar, eu já fiquei preocupado. Não, não, É aula. Não, sabe por que a gente fala Mas ele é aula. Não, já não, dá- não. Agora ele dá aula. Né? Não, mas sabe por que dar aula? Porque professor cobra baratinho, o preço ó, né, de professor. Então eu passei a lecionar, fica mais bonito, né? Passei a lecionar nas universidades, fiz mestrado na área de música e comunicação, lecionei em várias faculdades, lecionei na extinta ULM, Universidade Livre de Música Tom Jobim, trabalhei com jingles, vinhetas, também lecionei na Associação de Deficientes Visuais, Laramara, e fui responsável pelos cantores de canto de todo o território de todo o estado de São Paulo do Projeto Guri. E voltei, eu morava em São Paulo, retornei para Mogi, que eu morei a minha infância aqui, embora eu seja paulistano, e gravei algumas músicas. Agora as minhas músicas estão começando a entrar nas plataformas digitais. Eu adoro falar isso, sabe? Nas isso é plataformas maravilhoso. digitais. Isso é maravilhoso, né? E a Metropolitana me convidou para fazer um novo programa, que eu fiz um programa quando garoto chamado Clube dos Brotinhos, que foi um sucesso. Depois eu fiz um outro de estúdio chamado Janoel e Amigos, também foi muito bom. E atualmente me convidaram, eu estou fazendo um programa que o Pimenta já esteve Já lá. estive né? lá, maravilhoso. O né? Elinho também esteve, só falta você. É que cresceu. Agora só falta você. Tô esperando o convite. Ai, já está convidado, então. Era Clube da Pizza agora, que é Brotinho naquela época, né? Agora nem brotão. E aí também tive a felicidade de conhecer o Pimenta, maravilhosa pessoa, nos tornamos amigos. Foi uma identificação com um amigo fantástica, né? E é um prazer enorme eu estar aqui com você no seu Podpark e podendo convidar outras pessoas. Eu sempre indico para você que eu acho que Dica mesmo, viu? Ele tem vamos dizer, um conhecimento na área, vamos dizer, de cantores, músicos, de um modo geral, verdade. muito grande. Eu conheço. Só errou Você trazendo conhece eu. até o Hélio? O Hélio foi meu aluno na universidade. Ah, é? Ele era bom De professor? dois jeitos, foi o professor de música e na universidade. É? Aí tô aqui, me ferrei, tá vendo? Mas ele era bom Bem professor? feito. Um dos melhores. É? Hoje o meu trabalho já é reconhecido e contratado porque ele me ensinou muito. É, né? Muito obrigado. Tá vendo? Que elogio, hein, meu? Nossa, eu fico muito feliz em ouvir. De Dingo Mas não é tem outra- melhor. De Dingo? De Dingo não tem melhor que ele. Falando Hoje isso eu, da né? Que sou política, outro- agora você fez muito Dingo? Não, eu não tenho feito atualmente. Eu Não? fiz muito quando eu estava na ULM. Fiz para vários políticos, várias empresas. E, coincidentemente, umas 80% dos jingles de produtos que eu fazia, a Rede Globo levava lá para eu fazer, 80% era de Mogi das Cruzes. Rapaz, eu vou fazer um desafio para você. Já que você está falando, Fiz até seguir. você vai fazer um dingo do Vale Encantado Sim. e um dingo pro Podpark. Você me O que você acha? Tudo bem, só me arruma Ai, fugiu a O palavra. roteiro? O briefing. O briefing? O briefing dos Isso dois. é mais fácil. Que daí em cima. Aí ele fala, já com o briefing, qualquer um faz. Briefing né? é fácil. Não, faço sim. Agora, só uma coisa que eu tenho que falar do Elinho. Além de tudo, ele é tremendo mentiroso. viu? Eu sei. É porque por isso que eu faço jingle para político. Né? Teve um político que eu fiz um jingle, no fim ele ia se candidatar, não vou falar o quê. Não fala Já o pode nome, terminar. né? Não vou falar o nome, nada. E eu lembro que no fim não entrou, resolveu, desistiu de ser presidente, se não me engano. E aí a assessora Graças dele... a Deus. Exatamente. Aí a assessora dele veio e falou assim para mim, ele desistiu porque não sei o quê, mas ele adorou uma frase que você colocou no jingle. Eu até sabia qual era, que falava assim, ele não é super-homem, mas é simplesmente um homem decente. Meu Deus Deus do do céu. céu. Mas para fazer Mentiroso. jingle tem que mentir. Ó, Tudo por em dinheiro? uma aula dele, eu vou falar, ele falou que eu sou mentiroso, então eu vou mentir bem agora. Ele entrou na classe, ele deu uma aula. Foi na primeira aula dele, eu trabalhava na FURP, já ouviu falar na FURP? Já. Lá em Guarulhos. Eu era Já. estagiário de comunicação social lá, porque eu era aluno da Universidade de Rádio e TV. Eu entrei lá, daí eu falei, eu faço o jingle da produção. Falei, você? Eu falei, faço. Não, você é estagiário de comunicação, mas eu falei, eu também tento ser músico, vamos lá. Peguei, escrevi, fui. Até hoje, o jingle, com uma aula dele eu fiz o jingle. É mesmo? Mas É isso assim, ó, aqui é porque ele é uma pessoa Porque ele falou pra inteligente. mim, ó, música de Não, confraternização, tem que bater palma, tal. Eu captei. O pessoal tá Mas você conversando. lembra o ninguém tá- jingle? Sei, Então, até hoje. Faz aí, vamos ver. Sou
Sou Agora que eu coloquei numa sou fria, polivalente, porque o pessoal batia palma, eu É. ensinei todo mundo. Aí Sou eu- polivalente, Ah, eu vou ficar por ser competente, agora comigo você pode contar. Era assim, foi para o Legal, assessor hein? da produção. Mas E esse é um eu- jingle? É, Muito jingle. ruim, pô. É, mas culpa dele, então culpa minha, ele. culpa minha, culpa minha. Brincadeira. Não, que Eu tô isso? brincando pra gente Eu não dar sabia risada o que era aqui. jingle. Ó, foi nessa aula ele ensinou o que é jingle, o que era música de confraternização, o que se torna tal. Numa aula. Trilha sonora. Eu prestei tanta atenção, porque é lógico, né? A gente quer, né? Quem não quer, que faz, né? Quem não quer uma desculpa. Claro, Todo claro. mundo não estava prestando atenção, porque muitos ali não tinha nada a ver com música, mas faz parte da rádio e televisão. Sim. É, verdade. Você vai fazer vinheta, você vai fazer não sei o que, sei o que. E eu tava lá, porque eu quero participar da rádio e televisão. Então, essa aula, a primeira aula já contou muito, imagine as outras. Obrigado. Você fez aula de teatro ou não? Fiz aula de teatro também. Você fez falar- com quem? Você falou que você vai falar para ele Eu que ele está fiz na- representando muito bem, então Tá, agora. tá. Companhia Radiofônica Ágata, lá em São Paulo. Com quem? Companhia Radiofônica Ágata, Ah, tá. lá em São Paulo. Eu fiz um ano. Também estudei um ano na LM, Eu não fiz com o também, professor. Você fez aonde? Fiz teatro. Não, eu comecei Eu a fiz também, fazer, era mas aí pedreiro, acabou né? o cimento e o, e Eita, o tijolo. Eita, eu vou até tomar um gole agora. Toma do lado certo, hein, para não cair antes. É, tá O louco. que vocês não fizeram? Né? Porque até agora vocês fizeram Sexo. tudo. Sexo. Não, eu fiz aula de teatro, sim. Fiz com um bambambam da área aí, que é o Polito lá. Polito. Polito. É, o cara é É um baita bambam. comunicador. É. Teatro e clown, fiz clown também, que é palhaço. Teatro Não eu precisava, né? eu fiz quando eu estava na TV Cultura, que eles queriam fazer na TV Cultura uma novela chamada Pequeno Príncipe. E eu ia ser o Pequeno Príncipe. O Só que no pequeno eu fim- entendo. O pequeno você entende, agora o príncipe já era mais difícil. Mas no que não teve, mas aí teve uma peça que a gente fez chamada Os Adolescentes, que o diretor era o Fernando Bruck, ele que criou essa peça, enfim. Mas depois eu fiz muito vídeo mudo, fazendo sátira de propaganda, tal, essas coisas. Bom, a gente está batendo papo aqui e nós somos muito mal educados, Com né? certeza eu ia falar isso agora. Muito mal educados. Não, mas o pessoal viu? quer ficar olhando pra Não, ela. não Vai é, A voz não é nossa, é. mas a imagem é dela, pode ter certeza. Olha, nós estamos aqui Olha lá, ó. também, viu? Não é Nós porque o estamos aqui pessoal que está assistindo a gente está assim, pô, e ela? E ela? Pô, mal educado Ô, pra caramba, né? Mas Vamos- calma, Ah. porque se a gente não fala primeiro, ninguém quer ver o nós depois. também. É Sabe? verdade, Entendeu? é Então tem- verdade. Aí Bom, vamos Agora eu vou fazer, ficar quieto, só vamos ela. fazer uma saudação para ela. Gente, É. obrigado, foi um prazer. Aí vocês vão deixar com vergonha. Bom, doutora, nós temos assim, a gente está brincando para deixar você bem descontraída, Isso. entendeu? À vontade, porque o papo aqui é isso, é muita brincadeira. A gente brinca porque nós somos amigos, Sim, entendeu? com certeza. E você veio lá de Goiás para participar aqui. Que prazer para a gente, Já né? passou a ser uma grande amiga Com da certeza. gente. Sim, sim. Não, e eu tô com vontade de continuar ficando aqui, porque essa roda é boa, você entendeu? Aqui é legal. Fala da roda dele, não fala da minha. Eu fico à vontade fácil. Tá falando. Se quiser, tem até uva, ó. Você que eu conto a Hoje- piada da uva, eu conto. Hoje não tem rosquinha? Hoje não tem rosquinha? Rosca? Não, não tem. Porque a Hoje... outra vez que eu vim, a rosquinha do Pimenta estava ótima. Tava Não, mesmo. que sai fora. Ah. Mas tava meio marrom, tava queimado. É a rosquinha da cozinheira É, lá, da cozinha. Leandra. Todo mundo gostou da rosquinha da cozinha da Leandra, né? Não, hoje tem aqui o palha italiano. É. Entendeu? Era uma palha italiana, ele vendendo igual. Você perdeu a chance Você de comer. gosta ou não? Eu gosto, mas você falou que era fígado Ué, empalado. mas Aí você acredita mesmo, né? ela acredita. Lógico que não. Bom, pessoal, olha aqui, ó, Ah. isso é palha italiano. Eu falei que era fígado, ninguém comeu. Eu comi. Tá ela aqui comeu. desde o primeiro Ela- dia, desde o primeiro programa que começou às 10 horas, mas Ele é tá aí. palha italiano. Palha Agora, italiano. como é o último, né? Então vocês podem comer à vontade. Não, agora ela perdeu a vez, ela não quis aquela hora, É, né? Então perdeu. agora. O quê? Ela quer empada, ela tá olhando a empadinha. Doutor, Não. você sabe como faz palha italiano? Olha, não. Não sabe fazer. Comer você sabe, né? Comeu. Opa! Eu tô aprendendo também isso aí. A comer eu já aprendi faz tempo. Eu ainda tô. Doutora Cíntia, faz um favor para nós. Dá um relato aí da sua vida. Porque Vixe. você falou que tem 38 anos. Ah, meu Deus, cada perna. Vou fazer um relato da minha vida, mas antes eu quero agradecer, Carlos. Quero agradecer o convite.
né? A recepção de vocês, a alegria, que energia que tem aqui, né? É muito bom a gente chegar num lugar e se sentir de verdade à Sim, vontade, sim. né? E é muito gostoso, um clima muito bacana. Benito é maravilhoso, deu uma aula de comunicação, né? Nosso cantor preferido aqui, É, já deu até uma verdade. palhinha. Claro. E então, assim, é muito bom a gente estar entre pessoas que de fato a gente se identifica de cara. sim. E é muito bom isso, E né? a coisa pior que tem é chegar num ambiente, vamos dizer, numa festa, né? Você chega, Isso. você se sente mal, é horrível isso, né? E essa energia, gente, não mente, É, não Sim, mente claro. mesmo. né? Não adianta. Onde você chega, a É, energia te conta se você deve ou não ficar. Sim. mesmo. Olha, é verdade. E eu não só quero ficar, como quero voltar. Então, quando você Mas, voltar, desculpa, Pimenta, quando você voltar, eu te convido para ir no meu programa, Por de domingo. favor, vai ser muito é, bom Tá bom? poder conhecer o seu programa, estar lá com você. Eu vou contar um pouquinho da história da Cíntia, rapidamente. A Cíntia, meu nome é Cíntia Palmerston, né? Eu vim lá de Goiás, sou de Goiás, na verdade, né? E estou há 22 anos aí no direito, tá? Então, assim, há 14 anos eu estou no planejamento patrimonial e sucessório. Por quê? Porque desde 2010, meu pai começou a fazer o nosso planejamento patrimonial e sucessório. A partir daí, eu passei a acompanhar. E, junto com a minha mãe, eles nos deixaram um grupo de empresas familiares que se tornaram holdings. No dia que ele começou o planejamento, ele falou: a partir de agora você vai estudar holding, porque você que vai cuidar dessa parte jurídica. Eu já era advogada, né? Mas ele disse para mim: você não vai fazer porque você não sabe. A minha área de origem era família e não é família e sucessões. Porém, naquela época, o povo não sabia se hold era de comer ou de passar no cabelo, tá? tá Ainda vendo, mais em meu? Goiás. Eu também não sei. Hold pra mim é que. Como é que é, professor? É que carrega os Faz os instrumentos, instrumentos. monta e Não, afina os instrumentos. você está brincando? Você está brincando, né? Não, tem Você isso não sim. conhece mesmo? Do Mas que ela ela tá vai falando, explicar. não. Ela Do que vai ela tá explicar. Não, falando. o holding que ele está falando é É o que holding de todo músico. show que vai ter é o holding de músico. Tá vendo? São, Tem outra profissão são que tem hold funcionários. também, tá vendo? Ela tem hold também. São músicos, não é o músico que vai se apresentar, é uma outra equipe que vai, monta todo o equipamento, afina os instrumentos, eles são chamados de holding. Quando termina, eles que retiram. E não sei como é que é. Vixe, vou chegar lá. É outra história. Outra história. Outra história. Então, nesse processo, assim, essa visão, inclusive, principalmente essa visão do meu pai à frente do tempo dele naquela época, foi o que ajudou as nossas empresas a prosperar há mais de 4 gerações, né? Então, assim, na nossa herança ali tinha um legado árduo de patrimônio, mas tinha também um legado impagável, Carlos, que são os valores que são transmitidos nesse processo, sabe? Onde você forma o sucessor, né? Onde você traz ali a história, não é só o valor material, tem muita coisa envolvida, Sim. né? E isso fez muita diferença na nossa família, sabe? Fez muita diferença, porque mesmo esse patrimônio limpo, organizado, ele nunca se abalou, mesmo quando a gente perdeu o comandante desse barco, que era meu pai. Isso é difícil, né? Por É, quê? Porque a primeira coisa que acontece quando há uma ruptura ali por morte em um grupo de empresas familiares é briga, né? Não só empresa, mas em sim. tudo. Assim, eu tenho mais de 20 anos de inventário e não existe nada mais nocivo na vida do que o tal do inventário. O pior é o seguinte, as pessoas acham que a briga ali é sempre por dinheiro. Na verdade, tem muita coisa envolvida. Tem luto, sabe? Tem muita coisa inconsciente. É muito delicado. É muito delicado. Acabando. Nem sempre é o conflito, são interesses divergentes. Eu que ficava mais com ele que você, essas coisas tudo envolve. Tem gente O que precisa emocional. mais naquele momento, o outro quer Ah, investir em outra coisa, né? Por exemplo, Sim. na minha família, nós somos 3 irmãs. Eu sou advogada, a outra é biomédica, mora em Caldas, tem alguns laboratórios, a outra é odontóloga, mora em Séries, porque o marido dela tem uma hidrelétrica lá. Então, tá vendo assim, se não houvesse esse trabalho do meu pai, da minha mãe, esse cuidado, primeiro porque a saúde emocional da nossa família foi preservada, Sim. né? Então, e foi por conta desse cuidado, sabe, único que o meu pai e a minha mãe teve conosco. Então, eu costumo dizer que o planejamento patrimonial e sucessório é um ato de amor, Sim. sabe? É muito Eu Eu ia maior. falar também. isso agora, que foi É. tudo construído com muito amor, né?
Exatamente, porque o que acontece? O Estado, nessa ânsia de interferir no patrimônio do indivíduo, você não tem como fugir do inventário, a não ser que você evite ele ou regre esse inventário através de um planejamento patrimonial e sucessório, que é o que a gente faz, né? Além de organizar o patrimônio, além de organizar a sucessão, de preparar sucessores, de criar governança para empresas, para que essas empresas se perpetuem, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. Holding é apenas uma das ferramentas do planejamento patrimonial e sucessório. Tem várias, tá? E normalmente a gente nunca faz um planejamento utilizando uma única ferramenta. A holding, ela é uma das mais, não, para mim ela é, na verdade, a mais versátil e a mais complexa também, né? Porque nós temos aí o testamento, a partilha em vida, o seguro, né? O VGPL, o PGBL, tudo isso é planejamento patrimonial sucessório. Sim. Tá? Entendi. Porém, a holding, ela é uma ferramenta que se utiliza de estrutura societária. Aí a gente tem que lembrar que a holding ela vem do direito privado, certo? Então, contratual, né? É a vontade das partes. Só que o direito sucessório é uma norma de ordem pública. Então, você tem que ter muito conhecimento técnico, porque de fato é uma engenharia trabalhar com normas de forma multidisciplinar e interdisciplinar, tá? Com direitos complexos como o direito empresarial, o direito tributário, contabilidade, que é a base. Então, tem esse tripé ali, família e direito de família e sucessões, que são normas de ordem pública, um direito inflexível. Aí você vai lá, pega uma ferramenta, um instrumento jurídico, um instituto jurídico do direito privado, para trazer soluções, né? Trazer uma advocacia resolutiva, né? Que é o que a gente precisa hoje em dia, evitar o litígio, porque o judiciário é uma máquina de moer gente. Tá? Eu falo isso para vocês assim, de cadeira. Posso né? fazer uma pergunta, doutora? Pode. Eu conheço uma família de classe média que os pais faleceram e aí foram fazer o inventário, eles não tinham condições de pagar o inventário. Como é que fica uma situação dessa? Então, não faz, né? Ou então pega dinheiro emprestado, ou então aí começa aonde a gente chama de Dilapidar. proteção patrimonial, que não é só camadas de proteção ali para que algumas execuções cheguem até esse patrimônio, mas também a preservação desse patrimônio. Porque olha só, quem é que em sã consciência compra um imóvel que está engessado num processo de inventário? Mesmo que não seja processo, Sim. seja extrajudicial no cartório, depende de herdeiros. E o herdeiro, ele pode brigar no último segundo. Por isso Tá? que fica muitas casas aí que não estavam largadas e Exatamente. não. Isso. Então, o que acontece? Essa família ela precisa primeiro ter liquidez. E 99% dos brasileiros tem muito pouca liquidez. A gente, assim, Exatamente. o patrimônio mudou ao longo dos anos, o perfil dos herdeiros mudou, a sociedade mudou, né? As famílias mudaram, né? A gente veio de uma família patriarcal, zona rural, veio entrando no imóvel urbano, ali no patrimônio das pessoas. Agora você pega o imposto de renda do seu cliente, já tem ali investimentos em mercado de capital, né? Em ações, mas o imobilizado é 90% do patrimônio do brasileiro. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com ele, ele quer ter aquela segurança de ter de algo que gere renda. Sim, sim. Então, se pega um imóvel, você vai conseguir vender que está no inventário, que depende de outros herdeiros, certo? Mesmo que seja ali no cartório, vai adiantar dinheiro para aquela pessoa comprando esse imóvel pelo mesmo valor de um imóvel que não tem nenhum tipo de embaraço? Gente, isso não acontece. Certo? Não acontece. Exatamente. Então, existe ali, inclusive, existe um mercado para que eu advoguei para vários clientes que fizeram fortuna com isso, comprando imóveis embaraçados, assim, no seguinte Metade do sentido. preço, né, vamos dizer. Tem um deságio em torno aí de 45% a 50% Nossa. no mercado, porque o cara precisa de dinheiro. Pois é, aí, Líquido, vivo, pois certo? é, Para pagar imposto. Vou só concluir aqui, sim. Benito. Vou chamar de Benito. Não, então- não, chama de Raul Seixas. Raul Vou Seixas. chamar de Benito. Não, é melhor Januel, Eu Januel. sou folgada, né? Januel, Eu melhor. sou folgada. Tem estado, porque assim, o ITCD, que é o imposto que se paga, né, sobre a transmissão causa-mortes ou doação,
né? Ele é um imposto que tem a competência estadual. Então, nós temos aí 27 legislações estaduais. Nós temos a alíquota desse imposto vai mudar muito, viu, gente? Vai mudar muito com a reforma tributária. Então, o momento para se fazer planejamento, quem quer usar a inteligência, já devia ter feito, para a gente estar concluindo agora. Sim. Mas quanto mais Demorar. demorar, mais outra parcela vai comendo ali por conta A de pessoa imposto. pensa que a reforma tributária é só para imposto de renda. Não, pelo amor de tem milhares Deus. de coisas, né? Tem uma infinidade de Olha, coisas e o né? patrimônio de vocês vai ser vilipendiado, sim, tá? É. Vou só concluir. Essa família, dependendo do estado, até tem a possibilidade de parcelar, tá? Por exemplo, o estado de Goiás parcela em 48 vezes. Só que tem condições. Só se o espólio não tiver condição nenhuma de pagar parcelas até R$ 500, certo? Entendi. Gente, e aí, vamos lá, um imóvel hoje de 500 mil, de 600 mil, de 400 mil, não é uma fortuna, Não, Não. certo? não é. Então, se a pessoa tem esse patrimônio, não quer dizer que ela dá conta de pagar R$ 500, porque, na verdade, que aquele imóvel pode nem estar gerando E renda. não tem O prazo. espólio é dono daquele É. E imóvel, não tem né? prazo dessas vezes de pagar, por exemplo, R$ 500, como você falou? Não, aí assim, depende do estado, estado. até o Sim. Rio parcela e tudo, mas você só consegue transferir, e aí é que tá. Você pode até parcelar, mas a efetividade, por exemplo, de você parcelar, se você precisa se dispor desse bem, né, que está engessado, Alienado. você precisa concluir o pagamento para poder pegar o Sim, tempo de sim, sim, quitação. claro. Igual carro alienado. Exato. Ah, Então, continua sendo um bem embaraçado, certo. porque Mas a você não pessoa tem como pode, transferir. mas a pessoa pode usufruir. Não, usufruir você pode. Tá, agora só certo? uma Se não tiver pergunta. conflito ali. Só uma pergunta, doutora. Eu estou perguntando isso porque eu até. Não é nem uma pergunta, eu vou complementar o que eu estava falando, que é assim, uma família, quando perde alguém, além dela estar fragilizada, que já é um problema, né? O luto da dor, ainda entra uma dor de cabeça, que é exatamente isso. Isso é uma coisa que você tocou num ponto muito importante. Você é patrimônio da Unesco, não se preocupa. E eu ia falar sobre isso quando a gente começou a falar em relação ao imposto. Quando eu disse que isso foi muito importante para a saúde emocional da nossa família, é exatamente isso. Não dá para sofrer e falar de dinheiro ao mesmo tempo. Mas o Estado não te quer permite saber. sofrer. Quer saber Exatamente. tá? disso. Porque a legislação estadual te pede o seguinte: você tem 60 dias para fazer o seu inventário. Ou então você já paga multa de 10%. Certo? Que coisa, né? Aí você passou de 180 dias, 20%. Que absurdo, Então você não tem liquidez para pagar aquilo ali ainda. Né? Você não deu tempo nem de você chorar, não deu tempo de você sofrer. Né? Então, esse tipo de coisa, já no planejamento, a gente consegue fazer exatamente o que a gente não pode fazer no inventário. A gente consegue fracionar a base de cálculo, consegue trabalhar com várias estratégias que, além de poder trazer economia tributária ou eficiência tributária ali para aquela família, ela se planejar financeiramente. Né? Gente, vamos pensar numa fazenda. Eu vou falar da fazenda porque Goiás é o estado do agro ali, né? Quando você deixa um imóvel urbano fechado 5 anos, porque ninguém quer tirar do bolso para pagar as despesas, não está alugando, os herdeiros não querem saber. Você cansa de ver casas, imóveis enormes, né, que não está alugando, fechado e ali deteriorando. E a gente sempre, normalmente, passa na frente desse imóvel e fala, ih, tá inventário. Né? E tá inventário. Agora, isso é um imóvel urbano. Uma fazenda, uma propriedade rural, deixa ela abandonada 1 ano para você ver o que acontece. Ou vão invadir, tá? E aí vai começar até do próprio vizinho, ou o vizinho começa a pressionar ali para poder, dando lance nessa terra ali por um valor muito abaixo. Pode dizer a palavra uso capião? Não. O uso capião ele tem um lapso temporal para gerar esse direito, mas é invasão mesmo, tá? Certo. E aí começa, pôr cerca, de repente não tem um filho que vai dar continuidade, ou né, ele está fazendo medicina não sei aonde, e ele não quer mexer com fazenda, ou aquele que quer mexer com fazenda, em vez de ele estar cuidando da fazenda, ele está dando cavalo de pau lá na cidade, com a caminhonete do pai, gastando o dinheiro que estava na conta, certo? E aí essa fazenda está lá. Lá em Goiás, assim, tem até um ditado, assim, o povo fica de olho. Tá? Quando ele vê que a fazenda está quietinha, caladinha, não tem ninguém ali, ele fala assim, é fazenda de viúva. E aí,
é assim, Vou pra Goiás. e aí é onde eles fazem bons negócios. Por quê? Porque vai lá, oferece em dinheiro, sabe? Ou em gado, porque gado também gera uma liquidez muito boa, muito rápida, Uhum. e compra isso por 30%. Nossa. Eu já cansei. Se eu fosse contar assim para vocês, a gente poderia ficar aqui fazendo podcast 365 dias no ano e não ia acabar a história, tá? Caramba. Então, tem muito isso. E é onde se faz bons negócios. E hoje, atualmente, os próprios imóveis rurais, urbanos, perdão, os próprios imóveis urbanos também têm invasão. Também, também. tem. Eu tenho clientes em inventário que o imóvel foi tacaram fogo, você entendeu? O pessoal de rua dorme lá, você põe, gente, gera muito, muito desgaste. Então, Sim. gera a perda patrimonial por conta desse lapso temporal, né? As pessoas acabam se desfazendo desse bem que o pai e a mãe passou a vida inteira trabalhando para Trabalhando. construir. Sim. É aquela frase que você fala, né? Né? O olho do dono que engorda o gado, né? Exatamente. Mas aí vai uma pergunta, porque as pessoas às vezes querem fazer isso na velhice, e não deve ser, né? Não, aí é uma pergunta boa demais, Pode Carlos. fazer porque- inventário com pessoa viva? Não existe inventário. Nós estamos falando de Vocês- planejamento. Nós Ah, queremos evitar o planejamento. inventário, Ah, tá. tá? É. Nós queremos evitar. Isso não quer dizer que você vai pegar seus bens e jogar tudo lá numa road, não. Não é isso, tá? Pelo contrário, se algum dia algum advogado falar isso para você, você pode correr dele, tá? Entendi. Porque não é assim que se faz. Você vai analisar ativo por ativo para saber a pertinência de integralizar ou não aquele bem. Às vezes, o melhor caminho é colocar determinadas coisas ali e aquele bem que não é pertinente, eu inventariar. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um apartamento financiado, certo? Tem um saldo de 1 milhão. Então, eu paguei 180 mil e tem um saldo de 1 milhão. Na pessoa física, no CPF. E aí eu vou fazer conta na ponta do lápis. Eu tenho 1 milhão que pode ser coberto se acontecer alguma coisa comigo pelo seguro prestamista, que normalmente quando você financia um imóvel isso tem. Tem. Só que esse tipo de seguro só tem na pessoa física, não tem para a pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não morre. Certo? Ah, verdade. Então, esse imóvel, eu posso integralizar o saldo que eu paguei desse imóvel financiado? Posso. Isso é um crédito, isso é um direito. Mas eu devo? Não. Tá? Então, eu normalmente até ensino, assim, quando eu dou mentoria para advogados, eu digo, olha, quando eu estou numa situação de impasse, não é o tipo de situação que eu me vejo mais em impasse, porque eu trabalho há 14 anos com esse tipo de estratégia, então é mais fácil. Mas sempre é uma caixa de Pandora, a gente sempre encontra ali muitas dificuldades. Não tem receita de bolo. Exatamente. Tá? Porque pode ter família similar, patrimônio similar. Eu nunca fiz um planejamento igual, idêntico entre uma família e outra, e jamais farei. Não tem fórmula. Tá? Primeiro, porque você leva em consideração uma série de coisas ali, a estrutura familiar, os valores, a criação, a possibilidade de conflito, tudo isso entra nessa engenharia. Tá? E aí, só mesmo na prática para você entender. É como um jogo de xadrez. Você vai jogando Sim. ali, você vai montando cenários e você vai vendo, olha, aqui dá, aqui não dá, aqui. Então, eu utilizo uma regrinha de 3 quando chega ali no impasse. Eu posso fazer? Posso. Eu devo fazer? Não. Então, não faço. Eu posso fazer? Não. Eu devo fazer? Devo. Então, não faço. Eu posso fazer? Posso. Eu devo fazer? Devo. Então, eu faço. Entendi. Porque a gente tem limites também legais no patrimônio, né? A gente tem alguns limites, e aí o que acontece? Qual é o intuito maior do planejamento patrimonial e sucessório? Evitar litígio, gente. Sim. Né? Evitar litígio. Né? E aí, então, não adianta você tentar ferir a legislação, tentando achar dar um jeitinho, certo? Porque existe forma de você fazer tudo o que eu estou te dizendo, evitar inventário, regrar inventário, economizar imposto, de forma lícita. Tá? Agora, o trabalho porco, ele pode, inclusive, além de não evitar o inventário, desregrar um litígio maior ainda amanhã. Imagina uma tentativa de anular uma doação de cota societária que integralizou os bens de uma família. Esse vai durar 20, 30 anos. Entendi. Prefiro tocar violão. Então, o que a gente precisa é
de profissionais preparados nesse mercado. Hoje você vai para a internet e tem muita desinformação. Infelizmente, as pessoas entenderam que é uma modinha. Não é uma modinha, não vai passar. Holding é um instituto jurídico extremamente sério. Não tem tá forma. aqui, tá aqui desde de 1976, na legislação de SA. E aí ele veio evoluindo, as SAs eram companhias, né, abertas, tinham ações. Ela veio evoluindo em que sentido? Olha, a pessoa física, ela podia tirar o patrimônio do CPF dela e colocar numa pessoa jurídica. Por quê? Para que esse patrimônio fosse preservado, fosse ali protegido dos riscos da atividade econômica dele. Certo? Porque você já tem os riscos da atividade econômica no CNPJ, na empresa que você trabalha. Mas o seu patrimônio pessoal fica exposto. Né? E aí, isso veio evoluindo e as sucessões empresariais, que eram muito comuns desde 1976, em famílias que têm empresas, passaram a enxergar, por exemplo, médico, odontólogo, consultor, CPF mesmo, que, olha, posso tirar meu patrimônio e vou colocar no CNPJ. Isso não é proibido, isso não é. Paga imposto, não? Não pagava, e aí a gente teve uma polêmica por causa do tema 796, né, em 2020, que veio de onde? Lambança de um advogado, que tentou fazer uma manobra arriscada, certo? E isso gerou uma interpretação equivocada das prefeituras, e quem está pagando a conta? Todos nós. A sociedade, o judiciário, certo? O cidadão. Então, por isso, assim, a gente preza muito por essa questão. Olha, é um instituto jurídico sensacional, mas precisa ter conhecimento técnico para operar. Não é um contrato social. Está longe. Quando você fala o nome Hold, é só a ponta do iceberg. O que sustenta ela é o planejamento tributário, planejamento societário, planejamento financeiro e o planejamento sucessório. Por baixo disso, ainda tem uma base, que é a contabilidade. Do contrário, se você não instruir e orientar o contador que vai operacionalizar essa holding amanhã, tá? Ele não pode ser o contador que vai só tirar guia, precisa ter escrituração contábil, né? Nos moldes como foi projetado por aquele planejador, por aquele profissional especialista nisso e orientado. Do contrário, a primeira autuação, a holding, é um castelo de cartas. Não vira la holding de papel. Certo? É o que mais tem aí no mercado, é la holding de papel. Doutora, eu vou fazer uma pergunta, não sei se é fácil de responder, porque eu sei que essa área aí é complicadíssima, depois da explanação aí, deu um nó na minha cabeça. Dá mesmo. Bom, a Hold, ela protege o patrimônio de qualquer tipo de ação ou não? Então, vamos lá. O pessoal, provavelmente vocês já devem ter ouvido, porque está na boca do povo, né? Já há algum tempo. A holding blinda o patrimônio, blindagem patrimonial. Existe uma blindagem patrimonial que a gente chama, que tem uma função social, mas é somente um apelido. Por quê? Por que não existe blindagem? Porque a nossa lei não tem nenhum... não tem nada que seja intransponível ao seu patrimônio, certo? Eu crio com planejamento várias camadas de proteção. Olha só, se eu tiro o seu patrimônio pessoal da sua pessoa física e jogo para a sua pessoa jurídica, as ações trabalhistas, as ações de reparação civil em relação ao seu trabalho, ao erro médico, ou às suas empresas, em que você é sócio, pessoa física, vai bater e parar aqui. Certo? E aí você não tem mais nada no seu nome. O patrimônio da sua empresa pode até responder por isso. Por causa do CPF. Por causa do CPF, está ali. Mas, quando a gente faz um planejamento, a gente não deixa patrimônio ali, não. A gente deixa só o suficiente. Certo? Sabe? Isso é ilegal? Não. Tá? E aí entra uma parte muito importante. Muita gente confunde. Mas isso cria um grupo econômico. Não cria um grupo. Não cria, isso você que eu ia não perguntar. sabe. Quem diz isso é porque não sabe o conceito de grupo econômico. Não basta ter mesmo sócio. Tá? Tem que ter mesma atividade, tem que ter
Mesmo É muito, A endereço. mesma coordenação, é muito mais complexo, isso. né, do que só simplesmente. Exatamente. É muito. Então, assim, eu também sou especialista em direito do trabalho e eu falo para você, o não vai gerar um grupo econômico. Esquece Esse pensamento, essa esse linha de pensamento. raciocínio, né? Agora, se você faz uma holding e não tem uma boa contabilidade, e aí paga a conta da empresa na conta da pessoa física, paga a conta da pessoa física, mistura bagunça, não sei o que, isso vai acontecer. Uma das alternativas está explícita ali na lei que se chama confusão patrimonial. É. Isso pode gerar o quê? A desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ou seja, Aham, a pessoa jurídica vai responder pela sua bagunça. Entendi. entendi. Certo? Então você precisa trabalhar cercando-se desses cuidados. E por isso que você tem que trabalhar com um profissional que realmente tem esse entendimento e esse conhecimento técnico. Se não for um especialista, é preferível você não fazer. Mas no caso, por exemplo, você pegar. Vou dar um exemplo. Eu crio uma hold e eu tenho um apartamento, exemplo, no meu nome. Eu transfiro ela, o apartamento para a filho. hold. Eu tenho uma ação, exemplo, danos morais, o trabalhista e tal. Uhum. No momento que eu transfiro esse imóvel para a hold, ele deixa de ser meu. Sim. Depende Ah, da não, data. Não. Quando aí são duas coisas diferentes. Quando ele tira, quando ele passa, quando ele integraliza esse imóvel no capital social de uma PJ, que é aqui no caso nós estamos falando de uma holding, esse apartamento deixa de ser dele, pertence ao CNPJ, à holding. empresa, à holding, certo? Então, se a ação vem depois, tudo bem, ela não vai pegar. Ah, e se vem antes? Aí tem outras. Outros Bom, meios, vai né? demorar para chegar lá, Aham. certo? Mas se você fez isso com essa intenção, vai acabar chegando aonde? Na fraude de execução, Sim. certo? Então, aí tem que. O custo-benefício disso precisa ser analisado, porque aí pode chegar a uma parte criminal. Então, a gente precisa fazer conta. Mas tem como evitar? Tem como criar outras camadas de proteção e levar mais tempo ainda? No mínimo, o que a gente ganha tempo para resolver. Não, porque a hold, Tá. a pergunta eu não concluí. Ela tem o CNPJ, mas eu criei a hold, em meu nome. Sim. É mais complicado? É mais complicado para que haja, vamos dizer assim, Não. Você tem todo o direito. E isso aí é um legado do Bolsonaro, tá? Porque não que ele tenha legislado, mas ele brigou bastante pela lei da liberdade econômica, né? Entendi. Desburocratizar as questões das empresas, porque a gente precisa crescer em relação a isso. Sim. E essa lei da liberdade econômica, ela trouxe uma coisa importante nessa questão aí da proteção patrimonial. Nós já tínhamos isso no artigo 51, mas ela introduziu o artigo 49A no Código Civil. Então, lá está bem claro, escrito, desenhado. Pessoa física tem o direito de transferir o patrimônio dela para uma pessoa jurídica para proteger o patrimônio, economizar imposto, gerar renda. Ponto. Acabou. Então, se tinha alguma dúvida, está ali. Está no Código Civil. Mesmo que a hold esteja no nome. Mas a holding tem que estar. é road, né? Ela pode estar no nome de quem quiser. Bom, se o imóvel é seu, vamos supor, e você. É isso que eu ia falar. O que é integralização de capital? Você coloca o imóvel lá, um bem imóvel com legislação inflexível, e recebe cotas, que são bens móveis. Tá. 6 por meia dúzia. Tá? Sai o imóvel, entra no capital social da holding, entra cotas societárias no seu imposto de renda no lugar daquele imóvel no mesmo valor. Então a gente começa a organizar seu patrimônio. Já é meio caminho andado, porque fazer inventário de bem móvel, ou seja, não engessa bens imóveis. Por quê? Porque quem é o dono do imóvel? É você? Não, é a holding. Então, se você jogar essas cotas, que são bem móveis, lá no inventário, vocês vão ficar brigando pelas cotas. Aqui por baixo, esse imóvel não pertence ao falecido, pertence à holding. As decisões são tomadas por assembleias de sócios, inclusive venda, essas coisas ali, ou
a atividade econômica, a renda, continua acessível. Não engessa seu bem. Isso que é muito E aí eu importante. vou pegar o gancho para falar da idade. Aham. Você tem um filho menor de idade, ele pode ser sócio, que você vai ter que fazer doação e colocar um pouco ali para ele poder entrar ali. Pode, ele pode menor ser pode? sócio. Só que ele vai ser representado ou assistido pelos pais, Sim. certo? Mas aí, imagina, o pai falece, em vez dele ficar lá. Porque para você vender um imóvel que está em inventário, onde tem um menor de idade, meu filho, você tem que pedir bênção para o Ministério Público, É. tem que pedir bênção para o juiz, a judiciário que me perdoe, mas essa é a minha opinião mesmo, certo? E isso é um pronto, absurdo. acabou. Então, assim, é um calvário. Imagina. Certo? Você tem o direito de administrar o bem do seu filho, mas tem que se justificar e o juiz e o Ministério Público, é ele que decide se a justificativa é boa ou ruim, se você precisa ou não desse dinheiro. Ele não está na sua casa, ele não está na sua vida, sabe. mas é ele que decide. É um Certo? absurdo. Então, quer dizer, quando a gente organiza o patrimônio, eu tive um cliente que eu falei para ele, vamos fazer, né, seu planejamento. Meu cliente fez várias coisas para ele já estava no 3º casamento. Então, olha, filho com outra mulher, É isso que eu ia perguntar. sabe? Que aí aquela bagunça, mulher e a ex-mulher vai brigar mais ainda lá, filho menor de idade. Eu falei para ele, vamos fazer. E ele falou assim, não, eu vou fazer, Cintia. E ele só tinha 42 anos. A mulher não participava dos negócios dele. Certo? Então, não exercia a profissão, né? E a maior parte da renda dele era aluguel, renda de imóveis. Veio a pandemia e ele morreu. Nossa. Esses imóveis foram todos para inventário. E como ele tinha filho com outra mulher e filho menor de idade, essa renda Nossa, meu foi rolo. e a ex-mulher e a outra estavam ali se bicando, certo? Porque cada uma precisava pagar as despesas dos meninos. O que aconteceu? Essa renda, o juiz e o Ministério Público mandou depositar em juízo. E eles não tinham mais acesso. Gente, isso Olha que tem um jogo. impacto na renda imediata de subsistência. O Ministério Público vai tirar lá, vai deixar você tirar se você conseguir provar, justificar, implorar, né? O de Que tá comer, passando o da fome, subsistência. Tá? Mas não para que você tenha autonomia privada sobre aquele patrimônio que é seu. E é isso que eu ia falar E agora. E testamento? Se o cara deixa Testamento, testamento tem suas funções, é uma excelente ferramenta. Porém, ela para o testamento funcionar, primeiro que você tem que entrar com a ação para registrar o testamento. Certo? Então você vai ter que ir lá no judiciário. É porque não existe eu deixar o testamento, por exemplo, eu tenho uma filha e uma mulher. Eu deixo um testamento só para minha filha e não vai nada para a mulher. Não vai existir. Não, porque você pode dispor de 50% do seu patrimônio. Os outros 50% você precisa deixar. Juridicamente pela lei. Isso, não, você tem que deixar para a lei, não, você tem que deixar para os seus herdeiros necessários, aí Então, vai a lei, seguir a é. vocação. Só que tem uma reforma do Código Civil, talvez isso possa mudar, mas em relação à legítima, não. A legítima, que é esse 50% indisponível, que tem que ficar ali dividido igualzinho, tá? O patrimônio é seu. Mas se você quiser deixar só para um filho, Não ou se pode. você quiser. Não, você não pode. Não pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, você não é psicóloga nem é irmã de Iná, mas você já entendeu as perguntas deles aí, né? Claro! Cada um com o seu problema. Aí Não, não, você- não. Olha, E aí, graças a Deus eu não tenho Você problema. pergunta pra ele e fala assim: não, é porque tem um amigo. É, isso mesmo. né? Porque tem um Não, não. amigo que tá É, falando. se Se alguém Ah, quiser mas olha, casar comigo e doutora, dividir, eu eu tô não sei. disponível. Ó, doutor, eu não tenho, graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas ele falou sobre testamento, eu pensei uma coisa. E se a pessoa fizer o testamento e registrar em cartório, não vale nada? Não, pode, tem vários tipos de testamento. Vale. Mas Mas aí, por juridicamente, exemplo, esse Ele morreu, testamento. Não, esse testamento, ele tem que ser respeitado. Deixa eu falar uma coisa. A lei você pode deixar 50% para quem você quiser, até para o mendigo ali da rua, certo? isso. Você pode dar para quem você quiser. Os outros 50? Agora, os outros 50%, se você tem Esposa, cônjuge, filho, ascendentes, filhos, descendentes e cônjuges, pai, mãe, Tá. filho, ali vai ter que respeitar essa vocação hereditária e o quinhão, né, que está ali no artigo. Mas se a Pode pessoa, ser, que é o no testamento, 1021. deixar tudo para a família e registrar em cartório? Mas Pode. para quê? A lei já diz A lei já isso. diz isso, Você vai Ah, tá. testar uma coisa Tá vendo que já como tá não na é lei. problema que eu tenho? Tá vendo que não é que eu não conheço? E aí, o que acontece? A minha visão, assim, se
tem o testamento, ele tem determinadas possibilidades que reforçam o que a gente faz com outras ferramentas. Às vezes a gente utiliza também ele como uma ferramenta temporária até concluir, certo? Porque ele pode ser revogado a qualquer momento, pode ser refeito novamente. Então, isso aí ajuda com muitas coisas. Às vezes você tem um incapaz, né? um Sim, deficiente, certo. certo? E aí, o que que acontece? Vamos supor, sua mãe idosa, você que cuida dela, né? E você quer deixar um cuidado ali para ela, um imóvel, tudo. E aí e esse imóvel vai dar briga depois, porque normalmente o testamento ele é contestado. Sim. Por quê? Porque ele deixa um preterido, Uhum, é É. verdade. tá? Então, porque para deixar a mesma coisa que está na lei, você não precisa Mas- de Ah, testamento. entendi. O velho tava na sala, aí o médico chegou bem. para ele do teste de audível. E aí, seu Zé, e tá funcionando o seu aparelho de surdez? Falei, tá muito bem. E o que aconteceu? Ah, já troquei meu testamento 3 vezes. Já. É, tipo isso aí. Mas Então, assim, no caso, por exemplo, da hold, você pode criar uma hold e dar uma preferência para alguém. você pode fazer tanta coisa, porque, por exemplo, você pode ter cotas preferenciais com direito de votos diferentes, assim, com decisões Nossa, diferentes, exatamente. Bom, valores diferentes, você entendeu? Assim, cota com direito de veto, cota sem voto. Não, Assim, aí a liberdade contratual, né? Eu amo a liberdade negocial, então é uma delícia trabalhar com essa engenharia ali. Porém, sempre você tem que entender que quando esbarrar com uma norma de ordem pública, aí você não. Se você pode até fazer no contrato, mas se for em juízo, ou Perde. você vai arrastar um litígio, ou você vai perder. Ah, Então, o entendi. custo-benefício disso precisa É. ser colocado. eu fiz Porque às vezes o seu cliente não quer ouvir isso. Ele quer que você faça E pronto. o que ele quer. Uhum. E às vezes Só não que é o que assim. ele quer não é o melhor para É ele. que nem para fazer jingle. Muitas É, vezes eles querem que faça o que ele quer. Exatamente. Eu fiz Ele a quer, mas falando, isso aí pergunta não da vai. hold, Hoje em porque dia é o não é seguinte, isso. eu não entendo muito de hold, mas é o seguinte, vamos supor, você cria uma hold, você tem 2 filhos, um é drogado, apronta, tem 200 filhos com um monte de mulher, e o outro é certinho, coisa, você pode dar 90% para esse certinho e dar 10% por... Não, você pode dar Não. 50% pro Pra cada um. certinho Ah, e é? 50%. Se você tem só 2, Aí certo? tem que dar os outros 50 porque é atrapalhado mesmo. Não, na verdade, desculpa, você pode dar 75% pro certinho. Olha lá, os 50 dá disponível, que você pode dar até pro mendigo, Uhum. que você Aham. pode dar para quem você quiser. 25%. Isso aí você pode dar para um filho só. E os outros 50, como você tem que dar 2 filhos, você vai ter que repartir ao meio igualzinho. Então, o Então testamento aí, pode ser 50%. o certinho vai ficar com 75 e E o outro a outra 25. 25. Entendi. 25. Mas você tem muitas outras opções. Outras Você pode fazer uma alternativas. doação com encargos, com condições, entendeu? E se esse certinho abre uma ONG, aí esse aqui vai ficar do mesmo jeito que o 25. Não tem como escapar. Não, porque a ONG é só daquele. Não, né? não tem como O que escapar. a ONG tem a ver com isso? Não, Não porque tem nada. não, às vezes ele tá doando pra ONG, mas é o filho dele que abriu lá e é dele só Não é pra ONG, dar não é aos outros. hold. Não, tô falando Não, eu Eu não ONG. entendi o que ele Ah, falou. tá. A ONG não, mesmo. não, aí Porque isso que eu tô te não, falando. porque o errado vai ter 25% de qualquer jeito. Não Aí dá. o que acontece? Esse aqui vai chamar aquela doação ali para colação ou vai entrar ali com uma ação de nulidade de doação. E é aí que eu te falei que vai ter que desconstruir isso tudo então, e esse vai virar um PT. É verdade. Coitado. Tá E vendo? aí, Ela, em vez de você evitar o litígio, você criou Cria o um litígio litígio. muito pior do que É. o próprio inventado. olha, eu já sei, eu descobri, ela é feiticeira. Você viu como é que ela fez com a mão assim? Porque já imaginei com aquele chapeuzinho de feiticeira, viu? Não tem nenhuma vassoura encostada aí no canto. Olha, eu Não, vou não, dizer, é. o planejamento, isso não- Casar com ela só com divisão de bens, você já viu, né? divisão de bens. Foi ótimo você falar sobre isso. Casei com separação total de bens. Bens. Morri, a minha esposa não tem direito a nada, vou deixar para os meus filhos que eu tenho com a outra esposa. Não, Não. a sua esposa é herdeira. Ah, tem direito. Certo?
regime é um regime para a vida, não é para a morte, tá? Então não tem direito à meia-ação, diferente de herança. Concubinato, mesma coisa. Não existe concubinato mais, né? Faz muitos É, anos, não né? tem. Existe Eu sou velho, calma, minha barba branca. companheira, de união estável, Você reconhecimento. tem é a mesma quantas, coisa. pô? Hã? Você tem quantas? Pode falar aqui no Pode, microfone? pode. Nenhuma. Você é Mas cínico, isso né? tem uma tendência a mudar agora com a reforma do Código Civil, né? Depois, gente, o Código Civil, a gente estava até comentando sobre isso hoje, né? Eu e a Anaí. Olha bem, ele foi escrito em 1969. Ele foi para o Congresso para tramitar em 1975. Eu lembro. Ele foi aprovado em 2002. Ele já nasceu gagá. É verdade. Certo? Então, Tem o mais de direito, 50 anos. o direito ele não consegue acompanhar os fatos sociais há muitos anos, né? Não, ele nunca conseguiu, certo? E aí você já começa, toda lei ela já nasce defeituosa, isso aí vocês podem ter certeza. E para começar a consertar, você leva 10, 20 anos. Mas Por isso que essa reforma tributária para a gente é um tormento, porque tem tanta coisa já errada, não queiram saber, certo? E nós vamos levar muito tempo já. Por isso que já tem na lei que a lei não pode vir para prejudicar, né? Não, mas pode... na cabeça. Na cabeça, não, eu sei. Ele não, da letra. legalmente ele não está te prejudicando. Tá? Para você decidir que uma lei é inconstitucional, você vai levar 10, 15 anos ainda para chegar no STF. Então, até lá, o fisco já recebeu. Já fez, já. Agora, posso mudar um pouquinho de assunto? Você falou sobre o legado da sua família, né? Que então, quando o criador de tudo, que foi o teu pai... Na verdade, veio lá do meu bisavô. Ah, sim. Então, e aí quando se foram, continuou da mesma maneira. Sabe o que você fez eu lembrar? Eu trabalhei com o maestro Ciro Pereira. Você conheceu o Ciro, né? Sim. Ciro Pereira, que trabalhou na Record e tudo mais. E ele, além de ter sido, já faleceu, ter sido uma pessoa maravilhosa, ele trabalhava com a Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, mas ele fez tão bem aquilo que uma vez nós fomos na Sala São Paulo, eu fui para assisti-lo. E quando foi para entrar, apresentar, tocar a primeira música da orquestra, da jazz, ele se sentiu um pouco mal, saiu um pouco, ele ficou assim, um pouquinho antes de entrar. E saiu, foi no banheiro, molhar o rosto e tal. A orquestra tocou inteirinha a música. Não precisou dele, porque estavam tão bem organizados com ele, o legado fantástico. E aí eu penso assim, uma das maiores e melhores sociedades é de uma orquestra. Eu sempre pensei assim, se um governo passasse a enxergar um pouco como funciona uma orquestra, ele faria o melhor governo daquele país. Parece utópico. Utópico. Assim, exatamente definido por utopia, né? Não, peraí, não é utopia, é pensamento de artista. De artista. Não, mas, mas você pode falar, Carlos. Não, mas é o seguinte, tudo isso eu estou ouvindo aqui e estou imaginando como a gente vota mal, né? Ou como nós não temos opções. Não, a gente que eu estou falando, você que está assistindo a gente aí, porque mas na a gente realidade... mesmo, é o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar o bicho vai. Eu acho que não é votar mal, acho que a gente não tem opção. É o que eu falei. Tem gente que fica puto de falar isso, mas não é. É difícil. Começa bem, depois quando você vê o tem? negócio bagunça. Tem? Não é. O que acontece? Às vezes você vota bem, mas o sistema é tão podre. Ele tem que dançar conforme a música. O que a gente precisava era de uma reforma política. Exatamente. Certo? Aí sim. Exatamente. Porque você vota acreditando, olhando no olho do candidato, que ele vai fazer o melhor. Chega lá, o sistema engole ele. Mas se você... ou não é? Eu sou piadista, você chega aqui e fala, não pode contar piada. Como que eu vou fazer o que Não, mas o sistema engole. Engole. Entendeu? A política engole. Engole. Então, porque, isso daí, aconteceu isso, desculpa interromper, aconteceu isso comigo no shopping Ibirapuera, quando eu morava em São Paulo. Eu pensei que era no shopping gay lá. Não, shopping Ibirapuera. O terceiro andar não estava tendo movimento. Então eles vieram me contratar para fazer um mês. Eu tocar e cantar. Deixa o Benito falar. Não, Samantha, feiticeira Samantha. Samantha, é o Raul. E aí, enfim. Então acertei para fazer um mês, então começava às 3 horas da tarde e até às 6, mais ou menos. Porque eles queriam que tivesse público lá. O responsável por tudo era um senhor lá, um japonês. Então, quando eu montei tudo, o primeiro dia eu fui lá e falei com ele. Falei, escuta, eu queria saber aqui com o senhor o que eu posso tocar e tal. Ele falou, não, você pode tocar o que quiser. Eu falei, tá bom, então eu posso tocar samba? Não. Samba não.
Ué, falou o que Ah, quiser. tá, é. Eu falei, então, não, essa é boa, não, essa é boa. mas vai deixa- vendo, mas vai vendo. Eu falei assim, não, então um pagode? Eu, de jeito nenhum. Aqui, pagode? Falei, ah, tá certo, isso aqui é o quê? Então uns bolerinhos? Que bolero, Você rapaz? tá louco? É, aí quando eu falei rock, então, aí eu parei e falei, por favor, então me diz uma coisa, o que que é para tocar aqui? Para atrair o público? Ah, músicas eruditas. Ah! Eu falei, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a Serenata de Mozart e depois eu vou tocar um clássico brasileiro que está com um arranjo bem erudito, né? Aham. Da Asa Branca. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Aí eu fui lá, comecei com a Serenata, ele ficou satisfeitíssimo. Tudo cheio. Depois ele comecei a Asa Branca, que para ele devia ser Asa Negra, né? Não sei. Né? Aí ele saiu, daí eu comecei. Aí eu comecei a tocar outras músicas. Ali só para eu poder. Desculpa, Imagine, que é só isso. porque eu quero beber uma aguinha. Imagine. Ele tá molinha aqui, eu não quero derramar nada. Com certeza. Tá furado. Pode continuar, O Bebê. outro tá furado. Fala, Raul. Não, aí, Samanta, gostei. Então, eu tava na época daquela música do Tchan, da cordinha, dança da Aham. cordinha, essas coisas, né? Você tá na E garrafa lá? e Você fez orquestra disso. daí eu comecei a tocar, quando eu comecei a tocar aquela Segura Macarena, aqui. A Macarena. eu comecei a tocar, o meu técnico começou a dançar, a cantora dançando, aí começou a aparecer o pessoal, daí eu comecei a chamar o pessoal, lotou de gente, todo mundo dançando Macarena. Aí eu aproveitei, né, e já exagerei, falei, quem dançar melhor vai ganhar um prêmio da loja tal, fui falando assim, e as lojas compraram a ideia, e foi indo. E aí todo mês eu tocava rock, samba, pagode, Macarena, e Macarena, e Macarena, até que chegou num dia que o pessoal das lojas estavam tudo felizes, que eles doavam brindes pro pessoal. Aí chegou um determinado dia que eu fui lá, montei as coisas, ele me chamou. Ele falou, olha, ô Januel, você pode tocar qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos Macarena. Menos Macarena? Tá bom. Aí eu cheguei lá, eu combinei com as lojas, né? Daí eu falei, bom, pessoal, já estava cheio de gente lá. Eu fiquei 6 meses lá, era para ficar um mês, fiquei 6 meses. Aí eu falei assim, então, pessoal, é o seguinte, hoje, falando pro pessoal que estava lá, né, assistindo, ele olhou para mim, não toca Macarena, não toca. Eu falei, hoje, olhei para ele, nós não vamos tocar Macarena. Que merda, isso aí Tá o mês bom. inteiro pra vir aqui. Aí eu falei, não, tá bom. Daí ele ficou assim, né? Falei, tá bom, então nós vamos tocar uma outra música que eu não toquei ainda para vocês, mas eu vou tocar agora para vocês. Aí o pessoal da loja trouxe esses que prende corda, né? Assim, Sim. trouxeram, colocaram de um lado lá. Daí eu comecei a cantar a dança da cordinha, colocamos uma cordinha ali. O pessoal começou a dançar, passar por baixo. Eu olhei para o lado dele e fiz assim. E virou as costas e foi embora. Aí não falou mais nada dele. Mas é essa situação. Pô, então eu vou tocar o quê? Vou cantar o quê? Exatamente. Então, pô, toca o que você quiser e não é o que você quiser. É aquilo, né? Como falava o Ford, Henry Ford, né? Os meus carros pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Tem um país lá na É uma Oriente Médio interferência tem que ser do- branco. Se não for, tem um país no Oriente Médio hoje em dia que é branco. Se você pintar o carro de outra cor, não pode. Ó, o jingle tem lugar, quando você falou isso daí, tem lugar, por exemplo, eu não vou falar empresa, uma empresa que o dono da empresa quer que faça do jeito que ele quer. Tudo bem, a gente faz, mas tem né? certas coisas que não dá, que não tem sentido, que não É funciona. o que acontece. Mas ele vai pagar. É o que mais do jeito que ele acontece. Bom, agora eu quero que você canta, pô, porque nós É isso estamos aí. falando muito técnico aqui. Mas você, Vai cantar Pimenta, agora. você fica com essa faca aí me apontando, você entendeu? É, sim, Não senhor. vou tocar merda nenhuma. Vai cantar sim. tocar essa porra assim. Tem copo aí? Tem copo? Eu quero fazer uma Tem pontuação furado. sobre o que você falou sobre a orquestra. Achei muito bacana o que você falou, Obrigado. Benito. Benita. Benito, Ô, Paulo. Aqui, ó, Samanta, copo aqui, ó. esse é seu. Esse é meu, deixa aqui. Porque, Pode pegar isso mas aí. aí, nós, pegar. nós não estamos falando ali dessa sinfonia por conta, na verdade, de basta você fazer uma holding, certo? Melhora bastante porque você pode estabelecer muitas regras através dessa liberdade negocial, respeitando os limites legais do Claro. planejamento patrimonial e sucessório. Porém, o que faz, por exemplo, esse legado do meu avô, do meu pai, do Silvio Santos, tá? Sim. Histórias como a dele, que construiu um patrimônio bilionário, e a nossa, que é um grupo pequeno de empresas, ter uma gestão
de patrimônio que preserva, que protege e que é transgeracional, né, que passa de geração, passa por gerações. Depois quero colocar números aqui para vocês entenderem como isso é um feito grande para o nosso país. Cada família que consegue Mas se perpetuar é para rico, é planejamento. pobre, né? Se mata Não, mesmo. planejamento não é para rico nem para pobre. Se você tiver uma tampinha, você tem que fazer planejamento sucessório, que é para evitar ruptura familiar. Nossa Tá? Senhora. E ruptura familiar não tem preço. A É. família não tem preço, o amor não tem preço. É muito mais importante que a economia tributária E com a tudo é parede que obrigado você a fazer levanta. inventário? É obrigado. Você não tem escolha. Não tem escolha. Isso chama-se interferência do Estado no patrimônio do indivíduo. Que- Tá? Ou você faz ou você faz. Se não perde. Não. Hã? Ou perde. Por exemplo, Você meu- não Não perde. Ele falou. Se não fizer, perde. Não, gente, não. Só que se É não que nem fizer, você você fala. não transmite seu patrimônio É. para ninguém. Você só É. pode ficar usando a casa. É, Você só não pode ficar vender, usando, você não pode pode fazer nada. Não, você entendeu? Você vai transmitir como se não tem Aí, partilha. um dia, se fizer inventário, pode vender. Mas se não O fizer, que não mais vende nunca. acontece é que as pessoas deixam de fazer e vão acumulando lá as multas que eu falei que tem nas legislações estaduais. Isso aí vai aumentando o custo e Bola de diminuindo neve. o quê? O patrimônio, Hum. certo? Cada vez que você aumenta o custo, você diminui o patrimônio. Então vai Mas se ficando pagar mais todo dia de cada IPTU, vez que fica você, pagando. quanto mais você evita fazer o que o Estado te manda fazer, mais o Estado ganha. Mas tá tudo Claro. Tá? Mas eu vou Não dá voltar para ponto sem nó. a orquestra. O que faz isso acontecer e essas empresas continuarem funcionando chama-se governança. Tá? Sim. É governança. Então, o planejamento, ele vai deixar várias regras. Vou te dar um exemplo. Eu não trabalho na empresa, as minhas duas irmãs não trabalham em empresa. Nós, na verdade, somos um sistema de holding, né? O que a gente chama de sistema ampulheta. Não tem nada a ver com célula cofre, tá? Pelo amor de Deus, quando vocês ouvirem aí na internet, o meu conselho é que, assim, para mim, não é pessoal contra o criador da tese. Criador não, né? Difunde a tese. Mas o risco não vale, então, para mim, precisa de uma das bases de um bom planejamento é o gerenciamento de risco, né? E se o risco é ruim, para mim, não Bom, funciona. tudo que você falou é melhor para evitar o inventário já fazer esse planejamento antes. Eu estou fazendo do meu neto. Eu agora estou fazendo um avoenga. E o que é o avoenga? Avoenga. Eu já passei para o meu filho, certo? E aí nós entramos em um novo negócio, estamos construindo ali Hotel. Não, agora nós entramos ali, já abrindo um braço para multipropriedade e estamos construindo 160 apartamentos. E fizemos um negócio com o próprio hotel, abrimos uma sala de venda lá. Porém, no nosso sistema, tem 3 pilares de holding, né? Porque eram 3 famílias. E então, das três holdings, uma holding entrou para esse novo negócio e essa aí é uma coisa boa dos sucessores, né, os next gen, né, eles vêm com um frescor, com ideias novas, e não são ideias disparadas, entende? Meu filho, ele foi um sucessor preparado, tá? Então ele fez direito, ele fez administração, ele pós-graduou em gestão financeira na FGV, ele fez curso específico na Fundação Cabral, e aí, quando a avó dele já estava em estado terminal e ela precisava se aposentar, e ele nem queria mais ir para lá, tá? Porque aí vem os interesses divergentes, não é conflito, ele queria voar, Claro. né? Ele queria trabalhar no multinacional, ele não queria trabalhar na empresa, na família, embora ele saiba todo o valor que tem e Sim. tinha um grande amor por tudo que estava ali, que tinha o suor, o trabalho dos Todo o respeito, avós, né? todo o respeito. Mas é que certo? todo mundo tem um sonho, né? Exatamente, É. exatamente. Você tem os seus próprios sonhos, você não Sim. pode continuar só sonhando. E tudo bem, até para terminar uma sociedade, você precisa ter regras. Sim. Você, quando faz acordos societários, contratos societários, planejamento, você cria ali regras para começar bem e para terminar bem. Então, se aquilo de fato não for para ser, pelo menos vocês não vão sair destruindo o que foi construído. Verdade. E vocês vão, por exemplo, a governança, ela faz essa orquestra funcionar. Então, meu pai, ele É um prepara o maestro. sucessor e a gente trabalha ali as regras da governança antes dele ir embora. E isso deixou a base. Depois eu fui construir o restante junto com a outra geração e agora já está na geração do meu filho, certo?
Quando a minha mãe era a diretora financeira durante 30 anos, né? E aí ele entrou, quando ela precisou sair, meu primo ligou e falou para ele, falou, Cíntia, eu acho que o Serginho tinha que entrar, né, para ficar no lugar da tia Sandra. E aí eu falei, vai ser difícil ele querer ir. Aí quando eu falei para ele, eu não queria nem falar, porque ele já tinha outros planos, já tinha visitado 9 países, ele já estava com outros, né? Aí quando eu falei para ele, falei, sua avó vai ter que parar e tudo. O Fábio tá perguntando o que você quer, ele falou assim, deixa eu pensar, amanhã cedo eu respondo. Eu falei, tá tudo bem. 8 horas da manhã, na hora que eu levantei, ele já estava sentado na sala, falou assim, vou para Caldas, vou embora. Tá certo. Sensacional. Chegou lá, Desculpa, pode continuar. então, Desculpa. e isso a gente foi construindo ali essas regras de governança, e o que que acontece? Da mesma maneira que, olha, o Silvio foi embora, mas as empresas dele Já vão tá tudo continuar certinho. funcionando do É. mesmo Tudo normal. jeito, É. certo? Porque a governança foi feita, ele começou a fazer isso, a holding dele é lá de Ah, já de- 1990. já Certo? entendi. O planejamento dele foi feito ao longo da vida. O planejamento não se Exatamente. se fala de rupturas, e a ruptura não vem só da morte, a ruptura vem num divórcio. Tá? E aí você tem que trabalhar o planejamento com a perspectiva de que ele é para a vida, né? E além da vida. É como se eu estiver tocando violão aqui, eu vou passando pro jornal, ninguém vai perceber que passou de uma mão para outra. Já tá Exatamente. É. Então, o que que acontece? Nós estamos no conselho, assim, duas de nós estamos no conselho? Estamos no conselho, mas nós temos as reuniões, temos as regras, temos as atas. Então, por exemplo, vou falar uma coisa bem simples aqui, que dá muita briga em empresa, né? No nosso acordo de sócio, lá no nosso, no manual de conduta, nos acordos parasociais, que a gente chama de protocolo familiar, tem inclusive muitas coisas muitas regras que dizem respeito a valores, e nem sempre são em relação a empresas. Mas aí, por exemplo, tem lá uma regra no acordo de sócio, que o agregado, eu estou colocando essa palavra entre aspas, que é o parente que não é consanguíneo, né? O marido, o cônjuge, a companheira e tudo, ele não pode trabalhar nas empresas. Tá certo. Certo? Por quê? Porque você nunca contrata quem você não pode demitir. E aí, para evitar esta briga, se você diz que nenhum pode, ninguém pode Nenhum pedir. pode. Tipo É um verdade. nepotismo, assim, né? Vamos Isso, dizer. então não pode, certo? Então pode ser qualificado o tanto que for. E quem pode da família trabalhar? Porque não tem só um sócio, né? Então, por exemplo, do lado de uma das holds, tem a minha tia tinha 6 filhos, ela já faleceu, né? É o mesmo percentual, mas tem 6 sócios. Já pensou os 6 querendo trabalhar lá É dentro? verdade. Nossa. Não dá certo, Não certo? dá. Ah, perdi o emprego, vou lá para dentro do Morada do Sol, vira cabide de emprego. E aí o que que acontece? Então aí tem todas as regras para determinados casos, você tem que ter as qualificações. Meu filho não entrou para o departamento Isso financeiro. pode estar no contrato da empresa, do contrato. Está no... Ah, está no contrato da empresa. Você vê, no caso do Silvio Santos, a Silvia, se não me engano, ela entrou como. Quando ela entrou lá, ela entrou como estagiária, foi Isso. crescendo até que ele acabou passando ela para a parte de. Ele preparou uma sucessora. É do nada, Ele né? não é do nada. Não foi do nada. Inclusive levando em consideração as habilidades De cada um. específicas, né? As características, a personalidade de cada filho. É que Meu o cara pai virou para chegou. mim e falou: Cíntia, você é muito inteligente, cara, mas você não serve para ser sucessor porque você tem paciência. Não vai dar conta. Entendi. Certo? Entendi. E aí ele escolheu uma pior que eu, cara. Eu falo, pai, E ela não durou um mês, certo? Mas o Serginho, que era o neto, já estava preparado. Então, eu tenho um neto de 2 anos, vai fazer 2 anos agora o Manuel. Essa parte da multipropriedade, que é um braço de Isso um eu ia staff que perguntar. entrou ali de novos negócios quando essa geração entrou, que o Sérgio entrou, que o Marcelo entrou, terceira e quarta geração já estavam ali, eles falaram, olha, a gente vai estar chegando num platô aqui em Caldas Novas. A gente não tem mais para onde crescer. Então, peraí, vamos olhar para o horizonte. Então, vamos olhar, tem sempre medo da multipropriedade. Peraí, então, tem medo por quê? Porque não conhece. Vamos lá conhecer? Claro. Então, estudaram 6 meses, foram não sei o quê. E daí, apareceu uma oportunidade, peraí, vamos investir aqui. Então, das 3 holds, apenas um investiu. E da minha hold, que tem 3 sócios das minhas irmãs, apenas eu.
Entendi. Então, eu investi, abri uma outra holding para mim, meu filho continua administrando lá, não mistura aqui, porque o administrador pode chocar e misturar o patrimônio certo. dali. É que nem minha filha chegou com o namorado dela, pai, o presidente da empresa morreu, você não põe no lugar dele? Fala, se o coveiro deixar. Agora, Samantha, eu vou pedir para Samantha. Não, eu já ia falar assim, Samantha, o Raulnito, que assim você não vai errar, porque tem os dois nomes aí, né? Raulnito. Raulnito é o índio lá da Amazônia. E o Pimenta, a gente gostaria de ouvir uma música com você. Pode ser, Samantha? Ouvir uma música Ela vai com ele? cantar? Como você vai cantar? Não, o Hélio cantando. Não, porque eu não canto nem Nem no banheiro, mas a gente canta no junto. banheiro. Eu não Ah, canto. Escolhe uma música legal, hein? Depois que ela fala tudo isso, nem eu sei tocar mais, cara. Tanto conhecimento. Tô Toca até uma com música em vergonha. homenagem. Pra É, você, pronto. vamos lá. Isso, beleza. Vai lá, parece que a Paula Toller, então eu vou cantar. Isso, Ah, Paula é. Toller. Boa. Boa. Paula Boa. Toller. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelos, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me leve sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Uau! Me arrepiei. Boa. Obrigada. Não pode emendar mais uma? Vamos. Vai mais Inventa uma aí pra mais uma aí. Mais uma? É, vai lá. Então eu vou falar. Toca aquela. Não, pra Cíntia. Canta aquela lá, viu? Não, Aquela que todo mundo deve te ter pede no tanto show. cara que fala isso aqui pra ela. Eu tenho certeza. Essa música é do Leone com Herbert Viana. Ah, sim. Quando ela cai no sofá, so far away. Vinho a beça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro no avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Bom, pessoal, esse papo gostoso que aconteceu aqui entre o cantor Hélio e o cantor Janoel e a doutora Cíntia, que veio de Goiás, bater um papo e falar pra gente sobre hold. Bom, agora, no próximo domingo, vamos continuar esse papo. Espero contar com vocês, tá bom? Até domingo!